hoje o ficar se tornou algo tão comum, rotineiro, normal, todo mundo faz, todo mundo fica e tá tudo certo, né? Tá tudo certo ficar. Até compreendo quando nós estamos falando de pessoas descrentes, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não sabem que nós somos templo do Espírito Santo, pessoas que não têm um propósito, pessoas que não entendem o que elas fazem aqui, de onde que elas vieram e para onde elas estão indo. Concordo e tudo bem, não podemos, exigir que as pessoas saibam certas coisas que elas não têm esse conhecimento, mas quando a gente fala de jovem, cristão, adolescente cristão, isso é outra história, né? Porque aí a pessoa já sabe que simplesmente ela foi comprada por alto preço e que o sonho de Deus não é que ela vire um corrimão onde as pessoas ficam passando a mão, onde ela só existe como se fosse um instrumento de satisfação hormonal e carnal para satisfazer os desejos de outra pessoa, sem compromisso. Quando é um cristão, ele sabe dessas coisas. Hoje ficar virou moda. Beijar por beijar, dormir com outro porque, sem compromisso, qual é o problema? Todo mundo faz isso. Namorar só por conveniência, porque tá todo mundo namorando, quer andar de mão dadas com alguém, mas sem um foco realmente, eu estou namorando com esse ser humano aqui, porque o meu objetivo é casar com essa pessoa, porque eu vi realmente uma compatibilidade gigantesca entre eu e ela, e nós temos um propósito muito bem definido de futuro, de relacionamento com compromisso, com pureza, com foco. Geralmente não é assim que funciona. Porém, eu sei que a tentação é grande, os estímulos são enormes e o tempo todo a gente vive como se fosse uma avalanche de tentações, de estímulos, de propostas, de amizades e de pressão por todos os lados. Na verdade, hoje em dia, ficar se tornou algo tão normal, mas será que é certo? Todo mundo faz, né? Mas o fato de todo mundo fazer torna isso algo certo? Correto? Mas são os hormônios, mas ainda assim, é certo. É óbvio que você vai ter muitas dificuldades em relação a isso, porque você pode se converter, você pode colocar Jesus no seu coração, porém os seus hormônios não vão se converter. A gente vai continuar com as tendências pecaminosas até que ele venha, mas é vencendo todos os dias, um degrauzinho por dia. E tome muito cuidado com os estímulos que você se coloca no meio. Por exemplo, cuidado com aquilo que você ouve. As músicas que você ouve interferem muito nos seus sentimentos, no seu dia a dia, nas suas decisões. Ilana, mas é só uma música, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Os estímulos sensoriais e emocionais, psicológicos, neurológicos que músicas causam dentro do nosso corpo, do nosso cérebro, sabe? As ligações nervosas que são produzidas e causam dentro de nós por causa das músicas, dos estímulos musicais, eles são fortíssimos. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você ouve, faça um check-up nas músicas que você ouve, se realmente são necessárias, se realmente são legais, se realmente são bonitas, se realmente são agregadoras, se passam pelos critérios de Filipenses 4:8, se é puro, amável, de boa fama, excelente, digna de louvor, verdadeiro, nobre, enfim, correto. Passe por esses critérios e comece a perceber as músicas que você ouve, os filmes que você assiste também. Se você se estimula demais vendo somente coisas de romance, de namorico e tal, e relacionamentos ilícitos e tudo mais, sempre assistindo muita coisa, muito conteúdo com esse tipo de conotação, é óbvio que vai ser muito mais difícil para você permanecer fiel. Tome cuidado com aquilo que você lê também. Tem muitos adolescentes e jovens que amam ficar lendo livros que não agregam, livros de histórias fictícias que muitas vezes tem estímulos que não são legais para alguém que quer permanecer fiel. Então, assim, existem muitos livros incríveis e muito lindos de várias editoras cristãs espalhadas por esse Brasil, com histórias maravilhosas que você também pode apreciar, que você pode ler. Tem livros muito legais para adolescentes, para jovens, sobre relacionamento, sobre muitas coisas, inclusive de histórias, e que você pode se alimentar desses conteúdos cristãos e não de conteúdos seculares, feitos por pessoas que não têm um pingo de
apreço pelas coisas de Deus e que, na verdade, o objetivo deles não é te aproximar de Deus, mas te aproximar das tendências pecaminosas deste mundo. Então, assim, cuidado com as suas amizades também. Quando você se estimula muito conversando com os seus amigos e você vê que eles falam um monte de bobagem e você vê que o contexto de vida deles é totalmente o oposto daquilo que você quer viver, então você também tem que tomar uma postura, você tem que tomar uma decisão. É difícil ser um cristão na escola, é difícil ser um cristão no meio de amigos que não são cristãos? Mas Deus te colocou ali para você florescer aonde Ele te plantou. Deus te colocou ali para você ser sal naquele lugar, para você ser luz naquele lugar. Quando a gente pensa em sal da terra e luz do mundo, a gente não está falando sobre ser sal da terra e luz do mundo dentro da igreja, porque de que adianta um monte de sal e um monte de luz juntinhas e não iluminando a escuridão ou não colocando o sabor do sal aonde realmente deveria ser colocado? Nós estamos apenas inseridos nesse contexto de passagem. Você não está aqui para sempre. Por isso que tome muito cuidado com aquilo que você permite que os seus olhos veem, que os seus ouvidos ouvem, que o seu coração sinta, os ambientes que você se coloca, porque tudo isso vai influenciar diretamente nas suas decisões, nos seus estímulos, nos seus hormônios, nos seus pensamentos e na sua vida. Por isso que a Bíblia diz: tome muito cuidado com aquilo que você pensa, porque a tua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. O teu coração não foi feito para ser descartável. Deus tem sonhos incríveis e maravilhosos para realizar na sua vida e por intermédio de você. E quando a gente se coloca à disposição do inimigo para ficar usando o nosso corpo, deixando um pedacinho da gente por aí, a gente simplesmente está entendendo, né, e mostrando para Deus: não, Senhor, eu não sou templo do Espírito Santo. Na verdade, eu sou um copo descartável. Eu quero ser um pano de chão. Simplesmente. Não tem aquela frase? Quem muito passa o rodo, uma hora vira pano de chão? Tem gente, infelizmente, que não quer ser templo do Espírito Santo, que decide realmente ser movido pelos seus hormônios e tomar um monte de decisões erradas. Ah, Ana, mas não tem problema, eu sou um adolescente, qual é o problema de eu fazer tudo isso? Eu sou um jovem, todo mundo faz. O problema, meu amigo, é porque tudo que você faz na sua adolescência não fica na adolescência. Tudo que você faz na sua adolescência, na sua juventude, você vai colher consequências pro resto da sua vida. Tudo que você escolhe, tudo que você decide, tudo que você faz, você vai colher as consequências. E não pense que o seu caráter vai ser transformado de uma hora para outra quando você entrar na vida adulta. Não. Você simplesmente vai colher as consequências e vai continuar com o mesmo caráter, quebrando a cara nos mesmos pontos, fazendo as mesmas coisas erradas, se você não colocar um ponto final nessa questão. Se você não sabe controlar os seus hormônios, se você não sabe controlar a si mesmo, como que você vai saber fazer várias outras coisas? Como que você vai conseguir controlar uma empresa, uma vida acadêmica, o seu trabalho, as suas decisões? Como que você vai conseguir controlar qualquer outra coisa se você mesmo você não consegue controlar? E o triste é que quando realmente poderia parecer um relacionamento de verdade, alguém especial que você poderia juntar à sua vida e viver os sonhos de Deus, casar, formar uma família feliz e ter um futuro promissor com alguém especial, não vai mais ter sobrado nada de você. Porque você passou uma adolescência ficando, namorando, colocando seu coração na mão de vários ou de várias. E aí quando chega o momento certo, quando você tem a oportunidade de encontrar uma pessoa certa, se torna muito difícil. Porque talvez você já tenha doado tudo para quem não merecia nada. Deus não quer te privar de viver, Ele só quer te proteger de se perder. Porque Deus sabe o quanto dói criar laços com alguém para depois se desatar. Ele sabe o quanto machuca, esvazia e afasta esse tipo de relacionamento sem compromisso. Ou namoros que só começam por eu vou namorar porque sim. Esperar em Deus nunca é castigo, é uma construção. Por isso guarde o seu coração, ele é precioso demais para o Senhor. Ele é precioso demais para você ficar jogando o seu coração na mão de gente irresponsável, que não vai saber cuidar do seu coração de verdade. Joga o seu coração em Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E para você que talvez já se entregou demais, calma. Deus é capaz de recalcular rotas, de te ajudar, de te dar uma folha em branco, de te perdoar e reconstruir uma nova história para você. Mas tudo isso requer renúncia, decisão e uma firme escolha
de que a partir de hoje você vai romper ciclos e vai permitir que Jesus escreva as páginas em branco de uma nova história para você. Vale muito a pena ser fiel, mesmo que ninguém seja, mesmo que ninguém te apoie, mesmo que ninguém te incentive, mesmo que ninguém seja fiel, seja você. Porque Deus sabe o quanto as renúncias doem, mas Ele também sabe, e só Ele sabe, o quanto as recompensas são para sempre. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi capaz de falar o seu coração, não se esqueça de compartilhar com alguém. Tchau!